Olá, pessoal. Meu nome é Flaviano, sou o diretor de TI da CTG e vou falar um pouquinho do Projeto One para vocês. Antes de começar a falar do projeto ou da CTG, eu passo a bola para o Fábio se apresentar. Olá, pessoal. Eu sou o Fábio Fantini, gerente de aplicações da CTG. Vou estar com vocês aqui também. Olá, Fabiano. Obrigado, Fábio. Bem, falar um pouquinho aqui bem rápido da CTG. A CTG é uma empresa que tem por objetivo gerar energia limpa em larga escala. O nosso headquarter fica na China. A gente é uma empresa privada no Brasil. E aqui a gente traz um pouquinho dos nossos números, né? A gente atende aí em torno de 16 milhões de pessoas, temos quase 1.000 funcionários, 14 plantas e 2 escritórios. Bem, agora eu vou falar um pouquinho do projeto. O Projeto One foi um projeto de implantação do SAP S/4HANA na CTG, um projeto onde tinha por objetivo implantar uma ferramenta para unificar os processos, uma ferramenta que, além de suportar o nosso negócio atual também, preparasse a CTG para crescimentos futuros. Bem, o Fábio vai passar um pouquinho aqui do detalhe de como aconteceu o projeto, o que a gente implantou, para trazer um pouquinho de informações para vocês. Fábio, por favor. Vamos lá, obrigado, Fabiano. Então, esse aqui é o nosso cronograma. Na verdade, nosso projeto ele foi dividido em duas grandes ondas, vamos dizer assim. A primeira a gente chamou de Foundation, fundação, que é quando a gente trouxe os principais processos, né, que a gente opera nosso negócio. Lembrando que o nosso principal objetivo aqui era migrar dos RPs atuais, que eram 2, para um RP único, onde a gente iria capturar os principais benefícios só nessa mudança. Um projeto de Greenfield, de implementação do SAP. Então, a gente começou a falar do Discover, do projeto, como o Flávio comentou ali, em algum momento, até antes de 2020. Nós iniciamos o planejamento do projeto em fevereiro de 2020, onde a gente andou fevereiro ali, a segunda quinzena de fevereiro. Quando a gente estava ali no comecinho de março, a gente se deparou com a situação da pandemia. Tomou uma decisão de aguardar para tentar entender o que iria acontecer em relação à pandemia, né, tanto no mundo quanto aqui no ambiente Brasil e no ambiente CTG. Fomos todos para o modelo home office nesse momento, ainda na segunda quinzena de março, e tomamos uma decisão de parar o projeto 2 meses. Né? Durante esses 2 meses, a gente entendeu que era possível operar. A CTG funcionou super bem, como a grande maioria dos negócios acabou se mostrando viável nesse modelo virtual. E conseguimos aprovar, junto aos executivos da CTG, a continuação do projeto mesmo em modelo remoto. Então, a gente reorganizou o kickoff, que aconteceu 27 de maio de 2020. Muito legal em relação ao que a gente tinha planejado, que a gente fez uma live, onde a gente convidou todos os colaboradores da CTG, aproximadamente 450 pessoas participaram da live. Em seguida da live de kickoff, a gente fez o onboarding, né, tanto dos usuários chaves quanto dos consultores. Essas pessoas não se conheciam, né, nem os usuários chaves se conheciam entre eles, porque eram de diferentes localidades, tampouco eles conheciam os consultores que estavam chegando. Então, a gente fez programas de gestão de mudança para poder constituir uma equipe de projeto de fato. Então, isso foi bem bacana ali no comecinho. E aí começamos a fase do Explore. Essa fase, como todos sabem, é muito importante por conta de que aqui que os combinados de escopo estão acontecendo. Né? Então, em relação a gente leva as necessidades de negócio e os walkthroughs da ferramenta são feitos ali, porque isso mudou em relação à metodologia anterior. Né? A gente agora faz essa fase olhando e experimentando uma instalação já funcionando. Isso também traz uma visibilidade do que a gente vai ter como entrega no final bastante importante. Bom, ali em meados de setembro a gente entrou na fase de Realize e na sequência a gente acabou tomando a decisão de trabalhar com 3 grandes ciclos de teste integrado. Tá? Então, o primeiro ciclo de teste integrado aconteceu basicamente com os processos que a gente chama de processos core, que acontecem dentro do SAP S/4HANA,
O segundo ciclo, a gente já estendeu as soluções testadas para soluções que foram conectadas com a S/4HANA, então todas as conexões e os sistemas externos também já estavam conectados. E aí a gente foi para o último ciclo de teste, que a gente chama de UAT. Antes de começar o último ciclo de teste, a gente teve uma mudança muito importante aqui na CTG de estrutura organizacional, né? E a gente entendeu que fazer o último ciclo de teste, considerando a estrutura que estava implementada, não faria muito sentido. A gente teria que fazer esse último ciclo de teste numa estrutura nova já. Então, a gente acabou, com isso, renegociando uma postergação do Go Live, que inicialmente estava planejado para junho, ele foi postergado para julho, para a gente acomodar essa mudança e executar o AT na estrutura nova, e foi assim que aconteceu. Em julho, a gente entrou em operação. Na verdade, começo de julho, começou a operar algumas operações já emergenciais, coisas que a gente não poderia deixar de fazer no começo, e a gente liberou o SAP no dia 12 de julho, para toda a companhia. Aqui embaixo está um pouco do escopo, tá? Nosso escopo, como eu comentei, é bastante amplo aqui. A ideia não é passar exatamente em todos esses pontos, mas eu acho que serve como referência aqui para vocês. E aí eu passo para você, Flaviano. Legal, Fábio, obrigado. Vou falar rapidamente aqui, né? O projeto ele foi tocado em parceria com a T-Systems. Acho que um ponto importante para a gente dividir e compartilhar aqui, além da parceria com a T-Systems, que foi o Prime aqui, a principal empresa trabalhando na implantação, a gente traz aí como uma dica que funcionou muito bem, um Quality Assurance independente. Esse Quality Assurance foi tocado aqui no caso da CTG com o UI, e aqui é um pouquinho do que aconteceu. A gente implantou aí 11 empresas, 17 subsidiárias. A questões dos treinamentos, a gente teve aí quase 380 sessões. Essas sessões foram feitas virtualmente através do Teams, e aqui é um ponto de atenção que a gente compartilha no sentido de que funciona. A gente trabalhou aqui a questão dos testes, mas apesar de funcionar, do pessoal estar ali participando, a questão de assimilar o conhecimento é algo que a gente entendeu que poderia dar uma atenção especial. A gente deixou os treinamentos gravados, mas é um ponto crítico aí de olhar em projetos similares. A gente tem um ambiente híbrido, aqui a gente traz um pouco dos nossos SAP environments, mas parte está dentro de casa, parte está na cloud, um projeto de 165 mil horas, né, onde a gente teve o envolvimento de aproximadamente 100 pessoas, entre key users, consultores e equipe de liderança. Eu retorno a bola aí para o Fábio, porque acho que tem alguns pontos importantes para ele compartilhar, que a gente também traz aí de conhecimento para vocês. Não, legal. Eu acho que eu acrescentaria aqui, como você comentou, algumas coisas importantes que a gente fez que deram certo e que é importante essa troca de experiência. A gente montou aqui na CTG uma equipe de SAP antes do projeto bastante experiente, né? Então a gente trouxe um papel que a gente chamou de arquiteto de SAP para os 4 grandes blocos de processo que a gente tem. Então, um para logística, um para manutenção e projetos, um para finanças operacional e tesouraria, e outro para fiscal, planejamento e consolidação. Essas pessoas elas tinham como grande responsabilidade, vamos dizer assim, fazer o meio-campo entre os usuários-chaves e a consultoria na busca das melhores soluções para os problemas apresentados aqui no projeto. Isso fez muita diferença. Outro ponto que eu acho que é legal ressaltar é a parte de gestão de mudança, em complemento à questão do treinamento que o Flaviano comentou. A gente acabou trazendo uma ideia, a T-Systems trouxe para a gente uma ideia de um papel chamado agentes de mudança, que foi um grupo de pessoas que se juntou ao projeto. Eles não eram full-time, eles tinham como responsabilidade preparar a organização para as mudanças que o SAP viria a trazer, né? Então, eles eram responsáveis por conhecer o que estava acontecendo no projeto e adaptar da porta para fora a organização, enquanto os usuários-chave estavam preocupados com o projeto, a entrega do projeto, da porta do projeto para dentro. Um outro ponto legal aqui, talvez seja o meu último, a gente no pós-Go Live entrou no modelo de Hypercare, no modelo 100% virtual, tanto os usuários-chave, quanto os consultores, quanto os key users, onde, para poder atender e dar celeridade, fazer a empresa operar com a maior velocidade possível, a gente abriu salas de Teams por processo. Então, a pessoa tinha uma dúvida, a gente publicou no nosso intranet, na página do projeto,
links para essas várias salas, as pessoas clicavam e tinha um usuário-chave que fazia esse atendimento para as pessoas que tinham dúvida. Para as coisas mais complexas, a gente tem uma ferramenta de ticket, aí a pessoa abriu o ticket e fluiu o atendimento mais ou menos convencional, como a gente tem em qualquer operação de hypercare. Eu acho que é isso aqui do meu lado, Fabiano. Eu devolvo para você aí. Tá bom, Fábio. Obrigado, agradeço. E aí a gente vai para a próxima sessão para bater um pouco de papo aí a respeito do projeto. Um abraço.